Bom, então vamos lá para a segunda parte da nossa correção aí do simulado de Crase, partindo aí da questão 7. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do fragmento a seguir, tá? Então a gente tem o seguinte: o texto refere-se às teses antropológicas, né? Então, como tese aí é uma palavra masculina, a gente troca, beleza? Por outra por uma. Desculpa, como tese é feminina, vamos trocar por uma masculina. Então vai ficar, né? Por exemplo, artigo. O texto refere-se, ó, aos artigos antropológicos. Então, o que que a gente sabe? Que quando troca-se o feminino pelo masculino e aparece um aos, é porque o a que vem aqui obrigatoriamente tem que ser craseado, né? Então, vai ficar aqui, ó, as teses, beleza? Então, só para a gente já trabalhar aqui com opções, tá? Letra A está fora, porque o A vem sem crase. Letra D também está fora, porque o A veio sem crase. Vamos lá. O texto refere-se às teses antropológicas cujos temas interessam, né? E aí, ó, se você observar, todo, além de ser masculino, ele é um pronome indefinido, né? E o que que a gente sabe a respeito de pronomes indefinidos? No que diz respeito à crase, a gente não coloca crase antes de pronome indefinido. Então, basicamente, aqui vai ficar, ó, a todos que se dispuserem, né? Aí vem aqui, ó, a investigar. O a aqui, que a gente tem aqui, na verdade, é um verbo. E aí a gente vai se utilizar daquela mnemônica, né, que para ficar esperto, não existe crase antes de verbo. Ok? Então aqui a gente tem um verbo, ok? Então o a aqui ele é sem crase. Então fica as com crase, né? A sem crase e A sem crase, gabarito, letra C. Ok? Vamos lá então para a próxima questão. Questãozinha aí de número 8. Ok? Número 8. Vamos lá. 8. Assinale a frase abaixo em que o uso do acento grave indicativo de crase é optativo. E aí, só para a gente relembrar, né? Optativo é a mesma coisa que facultativo. Então, quando você, ok, observar o acento optativo, só pode ser em 3 contextos, tá? Em 3 contextos que eu pedi para vocês gravarem a seguinte frase, né? Até sua mulher. E aí, interessante, ó, preposição até torna a crase facultativa, pronome possessivo, tá? E aqui é muito importante você observar que esse pronome possessivo sua, ele está no singular, tá? A crase ela é facultativa com pronome possessivo no singular, porque se ele vier no plural, a crase é obrigatória, tá? E mulher, que é nome próprio feminino. Então vamos lá. De cara aqui, eu já sei que na letra A eu tenho o nome de mulher, porque a responsabilidade pelo parto foi entregue a Maria, né? Então, Maria aqui é um nome próprio feminino. Só para a gente se certificar, vamos trocar Maria por Paulo. Então, vai ficar assim, ó, foi entregue ao Paulo. Só para a gente certificar que tem uma preposição ali, ok? Então, aqui antes de Maria, eu posso colocar um acento indicativo de crase ou não, né? Então, aqui em Maria, eu tenho uma regra de crase que é facultativa, tá? Essa aqui é facultativa. Então, de cara, a gente já achou nossa resposta. Gabarito, letra A. Então, letra A é a nossa resposta. Mas vamos ver os outros aqui, porque na letra B a gente tem um pronome possessivo. Crianças adoráveis são propriedades da raça humana. Crianças malcriadas pertencem às suas mães. Vê que eu tenho uma crase aqui, eu tenho suas, que ele é um pronome possessivo. Só que esse suas está seguido de S. E se está seguido de S, significa que este pronome possessivo
ele veio no plural. E a crase só é facultativa com pronome possessivo quando ele vem no singular, ok? Logo aqui na letra B, eu não tenho uma crase facultativa. O que eu tenho é uma crase obrigatória. Então aqui a crase ela é obrigatória, ela não é facultativa porque esse pronome possessivo ele veio no plural, ok? Então vamos para a letra C da nossa questão. Então a letra C, ela me diz o seguinte, tá? Vamos lá. Letra C. O sorriso do filho parece insulto à raiva paterna. Galera, de cara aqui, eu não tenho, depois do a, preposição até, não tenho pronome possessivo e não tenho um nome próprio feminino. Então a crase aqui é obrigatória. Letra D. Os filhos são as âncoras que prendem a mãe à vida. Ó, logo após o meu A, eu tenho a palavra vida. Então, eu não tenho preposição até, nem nome próprio feminino, nem pronome possessivo. E letra E, amigos, amigos, negócios à parte, que eu tenho aqui é o substantivo parte. Então, a ausência de preposição até, nome próprio feminino e pronome possessivo me permite dizer que tanto na letra C, D e E, o que eu tenho são crases obrigatórias, ok? Então vamos aí para a nossa próxima questão. Próxima questão me diz o seguinte: 9. Um dos itens do programa de língua portuguesa é a utilização correta do acento grave indicativo de crase. Assinale a frase em que esse acento ele é optativo. Então, olha só, vê que é a mesma ideia da questão anterior, mesma coisa. E aí, falando em optativo, o que que a gente vai lembrar? Qual é a frase? Até sua mulher, beleza? Então, de cara aqui, ó, de novo, eu tenho letra A como resposta, porque respondi a tua carta ontem, o tua, o que que ele é? O tua, ele é um pronome possessivo, tá? E esse pronome possessivo, né, ele é singular, né? Então a crase aqui ela é facultativa, pode vir com crase ou não. Vamos lá. Ela se candidatou a professora da turma. Então olha aqui, ó, depois de eu tenho professora, não tenho preposição até, não tenho pronome possessivo e não tenho nome próprio feminino, ok? Então vamos para a próxima questão, né? Que é a questão, desculpa, a opção, que é a opção de letra C, né? Então, pratique esses atos às claras. Claras aqui é um substantivo. Logo, né, este A não veio antes de preposição até, nome próprio feminino, nem pronome possessivo. Letra D é a mesma coisa. A mulher decidiu dar à luz um filho, luz é substantivo. As palavras dele me soaram a brincadeira. Olha aqui, ó. Brincadeira, substantivo feminino. Então, nem letra C, nem letra D, nem letra E, eu não tenho crase facultativa. Ok, então vamos prosseguir aí na nossa correção. Próximo, beleza? Vamos lá para a questão 10. Assinale a alternativa abaixo. As alternativas abaixo são reescrituras de diferentes passagens do texto. O único caso em que a reescritura acarretou erro quanto ao uso do acento grave é. Então vamos lá. Essa trilha parece ter seu início no sul do Peru, passando pelo centro da Bolívia e chegando à região norte da Argentina. Vê o seguinte, que região aqui é a palavra feminina. Quando eu trocar por uma palavra masculina, vocês vão observar que vai aparecer um ao. Então vamos trocar região por vale e olha o que vai aparecer. Vai aparecer assim, ó, ao vale. Então essa trilha parece ter seu início no sul do Peru, passando pelo centro da Bolívia e chegando ao vale, ok? Então aqui a utilização da crase correta, perfeita. Vamos para a letra B. O artigo descreve as pegadas dos saurópodes adultos como arredondadas e semelhantes à pegada dos elefantes. Então, olhem para cá. Eu tenho aqui a expressão apegadas, que a banca decidiu reescrever sem a crase. E aí, o que vocês vão perceber? Percebam que esse A ele está no singular. E aqui vai gerar um outro macete, que é o A
no singular, né? Mais palavra no plural, ó, crase, nem a pau. Então, todas as vezes que eu tenho um A no singular seguido de palavra no plural, não posso colocar crase, porque significa dizer que eu não coloquei artigo. Porque o que que acontece? Já que esse substantivo aqui, pegadas, está no plural, se eu fosse colocar um artigo nele, tinha que ser o artigo, ó, as. E aí, colocando o artigo as, para ter crase nesse A, teria que vir com S aqui. Mas não veio com S, logo aqui não tem crase, então está correto. Letra C. Os cientistas calcularam que os corpos dos animais teriam cerca de 20 metros de comprimento do nariz até a cauda. Vamos pegar cauda, que é palavra feminina, e trocar por uma masculina. Por exemplo, pé. Então você vai ver que vai aparecer assim, ó, o pé. Então, os cientistas calcularam que os corpos dos animais teriam cerca de 200 metros de comprimento do nariz até o pé. Não latiu no masculino, não haverá crase no feminino. Ok? Então vamos lá para a letra opção D, né? Vamos para a opção D. Então, opção D. Mesmo frente a aquisições feitas pela comunidade paleontológica, as autoridades os levaram embora. Ok? Então vamos analisar aqui, né, galera? Vamos ver direitinho aqui esta questão. Eu tenho aqui um A no singular. Ah, o que eu tenho aqui é um A no singular. Opa, voltei aqui sem querer. Só um minuto. Eu tenho aqui, ó, um A que está no singular. E aí, se você observar, esse A no singular é seguido de palavra no plural. Então, você já sabe o que que vai acontecer aqui, ó. A no singular seguido de palavra no plural, crase, nem a pau. Ok? Vamos lá. Letra E. As autoridades não tomaram os devidos cuidados no que se refere à recuperação e armazenamento desse material. Recuperação é palavra feminina, ok? Vamos trocar por uma palavra masculina, tá? Pode ser roubo. Botar a palavra roubo. Então você vai ver que vai aparecer assim, ó, ao roubo. As autoridades não tomaram os devidos cuidados no que se refere ao roubo e armazenamento desses materiais. O que que aconteceu aqui? Lati no masculino, crase no feminino, gabarito, letra E, nossa resposta. Ok, galera? Então vamos para a questão de número 11. Assinale a frase em que a utilização do acento grave indicativo de crase é realizada de forma errada. 6 horas de sono, 6 horas no estudo das leis, 4 horas passadas em oração, as restantes dedicadas à natureza. Beleza? Como natureza ela é uma palavra feminina, trocá-la-emos por uma palavra masculina. Então, natureza eu quero trocar por meio ambiente. Então, vocês vão perceber que vai ficar dedicada ao meio ambiente. Beleza? Latiu no masculino, crase no feminino. Essa crase está correta, a gente está procurando o quê? A errada. As datas, só elas dão verdadeira consistência à vida e à sorte, né? Então vamos trocar sorte, que é uma palavra feminina, por uma masculina. Amor, né? Vamos botar amor. Então você vai ver que vai aparecer ao amor. As datas, só elas dão verdadeira consistência à vida e ao amor. Então, tanto letra A quanto letra B, elas estão corretas. Corretas, corretas, corretas. Letra C. O futuro é algo que todos nós atingimos à velocidade de 60 minutos por hora. E aí o futuro a gente atinge como? De que forma? A gente atinge, ó, a velocidade de 60 minutos por hora.
Isso aqui é o modo como eu atinjo o futuro. Então, aqui eu tenho uma locução, ó, adverbial de modo. E além de ser de modo, essa locução ela é feminina. E aí, o que a gente aprendeu? Todas as locuções femininas, sejam elas adverbiais, prepositivas e conjuntivas, a gente coloca a crase, ok? Então, a crase aqui, correta. À medida que tenho menos tempo para praticar as coisas, menos curiosidade tenho por aprendê-las. É a mesma coisa da letra C. Só o que vai mudar aqui, que ao invés de eu ter locução adverbial, o à medida aqui é uma locução conjuntiva, né? É uma locução conjuntiva, né? Feminina. Feminina. Beleza? Letra E. O futuro não pertence a ninguém. Pô, já para por aí, né, galera? Ninguém é um pronome indefinido. Então não existe crase antes de pronome indefinido. Então a crase aqui está errada. Gabarito, letra E. Beleza? Então a gente começa a observar que, pelo menos em crase, a FGV me parece ser muito repetitiva. Vamos lá para 12. Assinale a opção abaixo em que houve troca indevida entre A com crase e A sem crase. Então, letra A. O amanhã será cancelada devido à falta de interesse. Mesma coisa, como falta é palavra feminina, vamos trocá-la por uma palavra masculina. Vamos trocar falta aí por aumento, por exemplo. Então, amanhã será cancelado devido ao aumento, né, de interesse. Beleza? Então, preste atenção. Se você latiu no masculino, então, obrigatoriamente, haverá crase no feminino. Então, aqui, a troca foi indevida. Por quê? Utilizou-se um A sem crase, mas deveria ser utilizado um A com crase. Então, já achamos nossa resposta. Gabarito, letra A. A feiura é, de alguma forma, superior à beleza, porque ela dura. Beleza, beleza, beleza. Ok? Vamos trocar a palavra beleza por uma palavra masculina. Pode ser, né? Sei lá, troca aí por homem, né? Então, a feiura é, de alguma forma, superior ao homem. Então, perfeita a letra B. Latiu no masculino, crase no feminino. Ok? Vamos nessa. 13. A maior homenagem que podemos prestar à verdade é usá-la. Verdade, palavra feminina. Ó, mesmo macete. Vamos trocar por uma masculina. Vamos trocar pela palavra cuidado. Então vai ficar a maior homenagem que podemos prestar ao cuidado, aí, ó, é usá-lo. Ou seja, latiu no masculino, crase no feminino. Letra D já é um contexto que eu falei para vocês, ó. A no singular, seguido de palavra no plural, crase nem a pau, ok? O pessimista se queixa do vento. O otimista espera que ele mude e o realista ajusta as velas. Vamos trocar aqui vela por veleiro. Vamos ver como é que vai ficar essa substituição? O pessimista se queixa do vento. O otimista espera que ele mude. E o realista ajusta o veleiro. Beleza? Não latiu no masculino, não haverá crase no feminino. Então, todas estão aí corretas. Beleza? Então, vamos lá. Questão 13. A cura está ligada ao tempo e, às vezes, também às circunstâncias. Nessa frase, há dois casos do emprego correto do acento
grave indicativo de crase. Assinale a opção que indica a frase em que esse acento está empregado incorretamente. Então, letra A. Às vezes, faz bem ficar doente, né? Ele quer a errada, então a gente já vê que de cara a letra A está certa, porque às vezes é uma locução adverbial de tempo e ainda é feminina. Então a gente sabe que quando eu tenho locuções adverbiais femininas, a crase é obrigatória. Cheguei à conclusão de que a única doença que eu não tinha era o inchaço do joelho, tá? Como conclusão aqui é uma palavra feminina, vamos trocar por uma masculina. Então, vamos trocar a conclusão por resultado. Então, cheguei ao resultado. É isso? Latiu no masculino, crase no feminino. Então, letra B também, a gente tem uma crase correta aí. Ok? Vamos então partir para a letra C. Então, letra C. Nada se compreendeu em relação à doença, beleza? Enquanto não se reconheceu sua semelhança com a guerra e o amor, ok? A guerra e o amor. Em relação à doença, como a gente tem doença sendo palavra feminina, eu vou trocar a doença por uma masculina. Trocar pelo ódio. Então vai ficar: nada se compreendeu em relação ao ódio. Beleza? Em relação ao ódio. Látil no masculino, ó, crase no feminino. Próxima opção, você já olha e observa que é o nosso gabarito. Por quê? Já é uma palavra que se repetiu em questões anteriores. Por quê? Eu tenho uma crase antes da palavra alguns. Beleza? E isso não pode, porque alguns é pronome indefinido, tá? E crase aí vem antes de coisas definidas, tá? Então, gabarito, letra D. A melhor resposta às calúnias é o silêncio. Como calúnia aqui é a palavra feminina, vamos trocar por uma masculina, ok? Vamos trocar por desespero, né? Desespero é uma palavra masculina, então vai ficar assim, ó. A melhor resposta ao desespero, ok? Então, desespero aqui, masculino. Beleza? Então, gabarito aí, delta. Próxima questão, questão de número 14. Na Europa, supostamente mais organizada, falhou a regulamentação financeira, o que convergiu com a crise de 2008 nos Estados Unidos para dar origem à presente situação. No período acima, empregou-se corretamente o acento grave indicativo de crase. Assinale a alternativa em que isso não tenha ocorrido. Tá? Então, mais uma vez, muito cuidado. Ela fala que empregou-se corretamente. Nessa frase que está aqui, ó. Beleza? A crase foi empregada corretamente. Ela quer uma em que isso não tenha ocorrido. Então, ela quer a crase incorreta e não correta, ok? Então, vamos prestar atenção que às vezes a gente perde questão de bobeira por conta desses comandos de enunciar. Então, vamos lá. Eles foram a Brasília de Niemeyer. Se eu falar simplesmente, vamos supor que eu tire aqui esse termo de Niemeyer e fale unicamente para você, né? Fomos a Brasília. E aí vamos usar aquele macete que a gente usou nas outras questões que eu fiz com Paris, lembra? Eu falaria assim, ó, volto de Brasília. Quem volta de, crase para quê? Quem volta da, crase a. Então a gente sabe que no primeiro momento, Brasília, a gente não coloca crase, porque é um substantivo feminino que não pede artigo. Só que a Brasília aqui, ela está especificada. Não é uma Brasília qualquer, é uma Brasília de Niemeyer.
Então, quando o nome de lugar vem especificado, a crase é obrigatória. Não é à toa que eu falo assim, ó. Eles foram a Brasília de Niemeyer, eles voltam da Brasília de Niemeyer, ok? Então, letra A, perfeita. Letra B, o curso vai de segunda a sexta. Galera, presta atenção. Todas as vezes que eu tiver crase com dias de semana, se o meu dia inicial começar com a preposição de, o dia final, ele não pode vir com crase. Caso contrário, se o meu dia inicial ele começar com da, o meu dia final ele vai ter um a craseado. Então preste atenção. Se eu falo, ó, trabalho de segunda a sexta, por que que essa sexta aqui, esse a antes do sexta, ele veio sem crase? Porque segunda começou com a preposição de. Quando começa com a preposição de, o a que vem depois é sem crase. Agora aqui, por que que este a ele veio com uma crase? Porque aqui eu não comecei com um de, eu comecei com um da. Se eu comecei com um da, crase a, ok? Então, a gente vai observar o seguinte, que o curso ele vai de segunda, ó, a sexta. Se começou com um D, não era para ter crase aqui. Então a crase aqui está errada. Só teria crase se eu colocasse um da segunda à sexta. Então, gabarito, letra B. A mesma regra que você usa para dias de semana, você vai usar para as horas. Olha aqui, ó. Nosso horário é das 8. Se é das, o A que vem depois tem que vir com crase, ó. Às 8 horas. Ok? Certinho, letra C. Comunicaram o nascimento do filho à família. Vamos trocar a família que é feminino por um masculino, pode ser pai. Então você vai ver que vai aparecer ao pai. Latiu no masculino, crase no feminino. Eles sempre obedecem às regras do campeonato. Mesma coisa que a letra C, ok? Como regra é uma palavra feminina, vamos trocar regra por regulamento. E aí vocês vão observar que vocês vão latir. Eles sempre obedecem ao regulamento. Ok? Ao regulamento. Beleza, galera? Então, gabarito aí, letra B. Vamos para a nossa próxima, e na verdade última, né? Última questão desse simulado aí de crase. Ok? E aí, se ficou alguma regra que não foi bem clara, né? Vale a pena voltar na teoria aí para dar aquela massificada. Ok? 15. Um grande empresário moderno declarou: o mundo está progredindo e os recursos tornam-se mais abundantes. Prefiro entrar em uma mercearia hoje a ir ao banquete de um rei há 100 anos. A modificação necessária para que esse texto fique correto é: se você observar, o erro desse texto aqui está justamente na utilização de crase. Aqui eu já tenho dois motivos. Primeiro, que 100 é um numeral do tipo masculino. Então, crase aqui eu não deveria colocar. E quando eu tenho uma expressão que ela traz uma noção de tempo passado, o natural é a gente usar o verbo haver. Tá? Então seria, ó, há 100 anos com o verbo haver. Beleza? Então quando você fala assim, por exemplo, ó, há 3 anos eu me casei. Né? Por que que esse há 3 anos aqui ele veio com o verbo haver? Porque ele está indicando um tempo passado. Né? Tempo passado, aqui é a ideia de passado. Né? Eu até, sem querer, acabei comendo aqui a palavra, né?
palavrinha anos, né? Então, né, fica há 3 anos eu me casei, ok? Então, sempre que a gente tiver uma ideia de tempo passado, na verdade, é o A do verbo haver que a gente utiliza, não o A com crase, ok? Então, vamos ver se a gente encontra aí a nossa resposta para, na verdade, finalizar aí a correção da segunda parte de crase. Então, olha só, está progredindo deve ser substituído por progrediu? Não, né? O erro não está aí. Torna-se deve ser substituído por ficaram? Se algo torna alguma coisa, eles ficaram, né? A ir deve ser substituído por do que ir. Galera, o verbo preferir, ele já está mais do que batido. A regência correta do verbo preferir é a seguinte: quem prefere, prefere uma coisa a outra coisa, tá? Eu não posso utilizar a expressão do que com o verbo preferir, ok? De um rei deve ser substituído por real. É a mesma coisa, gente. De um rei é real. Então, há 100 anos deve ser substituído por há 100 anos com crase? Sim. Gabarito. Letra E. Ok, galera? E assim a gente encerra esta segunda parte aí da correção de simulado. Beleza? Um grande abraço. Até o próximo vídeo.